Quero também avisar que o culto da semana passada já está na página da igreja. É uma palavra pesada, mas necessária, que é sobre o casamento com os da mesma fé. Então, as moças, irmãs que não estavam aqui, podem acessar e vão ver o que a palavra de Deus declara sobre o casamento com os da mesma fé. E você também pode estar levando essa mensagem para pessoas que você conhece que não são cristãs ou são cristãs e pretendem casar com pessoas de outra religião. É muito importante. Como eu disse, é uma mensagem pesada, mas necessária. Nesta noite eu quero falar sobre o endurecimento do coração. Endurecimento do coração. O endurecimento do coração, e eu quero estar falando de modo geral, como estas mensagens circulam na página da igreja, na internet, e atinge não se sabe quantas pessoas no mundo de fala portuguesa, como também circula no YouTube. Eu estou me dirigindo aos irmãos das igrejas de Cristo Jesus, sobre o endurecimento dos corações. O endurecimento do coração é uma doença espiritual. Um crente, um cristão que tem um coração endurecido é uma doença espiritual e precisa ser tratado. Nós temos visto, e isto não estou me dirigindo especificamente a qualquer pessoa aqui, mas, como disse, de modo geral, os cristãos, eles estão focados em si próprios, nas bênçãos próprias, e muito que acontece hoje em dia no consumismo. Isto é uma praga mundial de época, da nossa época. E isto endurece o coração do cristão. Outros motivos de endurecer o coração de um cristão é que estão ouvindo muitas vozes. Pessoas estão ouvindo muitas vozes. Que vozes são essas, pastor? A voz de pessoas não cristãs, vozes de pessoas que se dizem ser alguma coisa e põem na internet para falar de Jesus Cristo ou da Bíblia Sagrada e não tem o mínimo conhecimento. Vozes de TV, novelas, notícias, e principalmente voz do mundo. Então são muitas vozes que os cristãos estão ouvindo nesta era, e essas vozes caem no coração. E a boca fala o que o coração está cheio. Então nós estamos vendo mau testemunho de um modo geral, pessoas praticando o não corretamente que o Senhor declara. Por exemplo, uma das coisas mais gritantes é sobre o amor. A Bíblia fala muito sobre o amor. E nós não temos visto isso no meio cristão. O amor está a desejar. E o Senhor, Ele é claro que tudo vai passar menos o amor. Que tudo, mesmo milagres vão passar, o falar em línguas vai passar, tudo vai passar, mas se não tiver amor, de nada adiantará. Então, entrou dentro das igrejas o dá cá, toma lá, coisas parecidas,
Isso não é aceitável. Por que estão acontecendo estas coisas? Porque o coração está ouvindo muitas vozes, os corações estão endurecidos. Com isso vem soberba, altivez espiritual, que aquela pessoa se acha muito espiritual, mais do que outras. Não pode ser assim. O Senhor declara que nós temos que ter um coração pronto, um coração de carne, um coração para ouvir a voz dEle. E com o coração endurecido, nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E aonde que cada vez mais as pessoas vão pela sua própria razão, vão pelo seu conhecimento, ou vão pelo seu coração, e a palavra declara que o coração do homem é enganoso. Então nós precisamos nos render verdadeiramente ao Senhor, para que o Senhor possa operar verdadeiramente nas nossas vidas. Enquanto o coração está endurecido, Deus não pode trabalhar, e é muito difícil um cristão considerar que o coração dele está endurecido. Antes ele segue o mundo. Se tal pessoa faz isso, eu também vou fazer. Aquela pessoa fez isso contra mim, eu vou fazer aquilo outro contra ela. Não pode ser assim. Tem que existir um diferencial dos filhos de Deus e os filhos de Satanás, dos filhos de Deus e dos filhos do mundo. E isto, nós poderíamos dizer que os pais que têm filhos pequenos, devem educá-los no amor divino. Aqueles que se convertem já adultos, devem converter-se dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus atos errados, e com isso, abrir um coração novo. Deus deu um coração novo, uma vida nova. Nós não podemos retroceder, nós não podemos ter um coração endurecido quando nós não éramos cristãos. Nós temos que, como diz a palavra de Deus, sofrer até, se necessário for, por amor. É assim que é o verdadeiro Filho de Deus. Esse diferencial começa aqui na terra, porque pessoas com coração endurecido não entrarão no reino de Deus. Tem que ter um diferencial entre terra e céus, e este é um grande diferencial. Nós não podemos querer levar vantagem em tudo, ou levar qualquer tipo de vantagem. Quando nós somos manipulados, quando nós somos traídos, quando nós somos machucados, nós não devemos vingar, nós devemos amar, nós devemos perdoar e entregar aquela situação ao Senhor para que limpe o nosso coração o mais rápido possível, para que não crie raízes de amargura, para que o coração não fique doente espiritualmente. É a mesma coisa para você entender. Se uma pessoa come comidas ruins, o corpo não vai aguentar, ele vai gritar. O coração do ser humano, o coração do cristão é a mesma coisa. Ele tem que comer comida boa. E qual é a comida boa? Qual é o alimento bom de um crente? Palavra de Deus, ouvida, lida. E aí esse coração, a sua alma, o seu espírito vão se alimentar de comida sólida, comida verdadeira, comida que vai produzir frutos benditos ao Senhor. E aí você vai ser beneficiado também.
Como o irmão Flávio citou aqui, a mensagem da pastora Tânia, quando você faz algo, quando você semeia no reino de Deus, o beneficiário é você próprio. É incrível. Tem pessoas que não querem beneficiar ela própria. Então, o reino de Deus é isto. E nós sempre oramos, a oração do Pai Nosso: venha o teu reino, faça a tua vontade em mim como nos céus. Então, na verdade, a oração do Pai Nosso é: venha o teu reino e faça-se a tua vontade na terra como nos céus. Mas quem está na terra? Você. Então, faça a tua vontade em mim como nos céus. Se entregar nas mãos do Senhor, deixar Ele operar. É assim que Deus faz, Ele opera através daqueles fiéis. Só que uma coisa muito importante: se nós tivermos o coração endurecido, Ele não pode usar-nos para fazer o benefício para outras pessoas e nem para si próprio. Então, quando nós podemos quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós vamos errar menos. A nossa alma começa a diminuir, o nosso querer começa a diminuir, porque o Senhor vai nos orientar nos caminhos certos. Muitas pessoas reclamam, dizendo que ou não tem uma chance, ou que as coisas acontecem para os outros. Muitos cristãos não estão vendo mais na igreja acontecer milagres, porque o Espírito Santo não pode se mover. Uma coisa incrível, mas verdadeira: muitos cristãos estão numa religiosidade tão forte, tão alta, que ela cegou completamente para ver o Senhor nosso Deus. Ela não ouve, ela não vê, ela não tem mais comunhão com Deus, mas ela não sai da igreja. Ela recita todos os versículos bíblicos, às vezes um bom orador, mas na própria vida dela não acontecem as coisas. Por quê? Coração com soberba, coração endurecido. Nós temos que nos arrepender, nós temos que dobrar os joelhos ao Senhor. Deus, Ele diz algo muito importante, e não precisa abrir, porque eu já escrevi aqui, que está em Mateus capítulo 13, quem disse foi o próprio Senhor Jesus. Ele disse assim: e neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvis, mas não compreendereis, vendo, vereis, mas não percebereis. Por quê? Porque o coração deste povo está endurecido. Jesus está falando para o povo de Deus, que ouve a pregação, mas não entende a pregação. Às vezes tem pessoas que vê uma notícia, e vamos considerar que ela vê um filme, ela pode lembrar desse filme que vai marcar no coração dela aquela notícia, mas muitas vezes as pessoas vão à igreja, antes de chegar na sua casa ela já não sabe o que foi pregado, porque a semente foi lançada, mas não caiu no coração de certas pessoas. E aí ela tem um espírito religioso, ela vem na igreja, mas ela continua no mundo. Por quê? Coração endurecido. Veja, o Senhor Jesus disse: porque o coração desse povo está endurecido. Ouvem, mas não compreendem. Veem, mas não percebem. Quantos milagres acontecem? As pessoas veem o milagre,
o milagre de um emprego novo, o milagre de uma cura física, o milagre de uma cura de uma alma, até a expulsão de um demônio é um milagre. As pessoas vê, mas não veem. Vê, mas não vê. Por quê? O coração está endurecido. Existe em muitas igrejas o que se chama panelas, grupos fechados, aonde um grupo não entra dentro do outro grupo. Isto é incrível. Corações endurecidos. Essas pessoas não vão receber do Senhor o que o Senhor quer dar. É fácil arrepender-se, só isso. Chega a certo ponto que tem algumas denominações que dentro da denominação tem rebeldes. E saem aquelas pessoas levando várias da igreja e abre uma outra igreja. Isso tem acontecido no mundo inteiro. Igrejas sendo abertas de rebeliões. O que é isso? Coração completamente endurecido, coração de pedra. Não ouve a voz do Senhor. Ouviram a sua própria voz, o seu próprio ego, ouviram a voz do mundo, ouviram vozes de pessoas inimigas da cruz, ouviram a voz do diabo. Porque o Senhor declara, o Senhor abomina rebelião. Ele diz que rebelião é pecado de feitiçaria. Mesmo pessoas lendo, não percebe como o Senhor declarou. Se cumpra a profecia de Isaías: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis. Essas pessoas rebeldes, e você já deve saber de algumas denominações que isto é normal. Ela sai de lá carregando um tanto de pessoas, abre outra igreja. Mais tarde aquela igreja vai dividir-se também. Elas conhecem a palavra, sabem que rebelião é pecado de feitiçaria. E por que praticam? Porque elas veem e não vê nada. Elas ouvem e não ouvem nada. Coração endurecido. Não ouvem a voz de Deus. Isso é um alerta no final dos tempos. Nós precisamos estar atentos para que o nosso próprio coração não fique endurecido. Tem uma palavra, e isto é através das nossas atitudes, através do nosso dedicar na oração, através de ouvir pregações, ler sempre a Bíblia. Nós temos estudos que ajudam muito para o conhecimento da palavra de Deus, porque o Senhor mesmo declara que tem pessoas que erram, que estão perecendo porque lhe falta o conhecimento. O que mais nós temos visto dentro de igrejas cristãs são músicas, shows, cultos vazios, de palavras vazias, palavras de homem. Não acontece absolutamente nada na vida da pessoa. A pessoa não consegue um emprego, a pessoa não consegue absolutamente nada. E uma coisa é certa: a igreja tem que prosperar, mas os membros têm que prosperar com a igreja. Se a igreja prospera, os membros, não tem coisa errada. Os membros têm que ter, sim, condições de viver e viver de razoável para ótimo.
e ter a sabedoria de Deus para cada vez galgar mais alto. Não é errado, mas para isso nós temos que ter um coração de carne, não um coração endurecido. Hebreus 3,7, não precisa abrir, está escrito: portanto, como diz o Espírito Santo, vou repetir, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a voz do Senhor, não endureça os vossos corações. O que o Espírito Santo está a dizer? Deus está entronizado nos céus. A palavra é o Senhor Jesus, a palavra. Muitos conhecem a palavra. Tem inclusive pessoas que conhecem tão bem a palavra, mas não funciona. Por quê? Não é palavra, é letra, e letra mata, mas a palavra dá vida. Aí as pessoas vão pregar, ou as pessoas vão ouvir, não funciona, porque foi a letra, não foi a palavra da vida. O Senhor Espírito Santo está a falar: se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça os vossos corações. O que o Senhor está dizendo? Essa mensagem, ou, por exemplo, a mensagem da semana passada, ou retrasada, do ano passado, é para todos nós. E tem pessoas que falam: poxa, a palavra do pastor hoje foi uma bênção. Aquela pessoa, aquela irmãzinha não está aqui hoje, era para ela. Não, a palavra é para você que está aqui. Diga lá: a palavra é para mim. Tem muita gente que fala assim: olha, essa palavra, se aquela pessoa estivesse aqui na igreja, vai colocar, essa palavra vai estar na internet, eu vou falar para ela ouvir essa palavra, ou mandam pela internet uma palavra. Não, se Deus trouxe você à igreja, nesta noite, é porque essa palavra é para você. Vira aí para o seu irmão e diga assim: essa palavra é para você, não é para mim não. Já ia voar o microfone. É para mim sim. Amém? É para todos nós. É para todos nós. Sabe? É muito importante uma célula nos grupos. Porque o líder, para ele passar, ele tem que aprender para ele. E, evidentemente, praticar. Os cultos que são feitos aqui, quando a gente dá oportunidade para trazer uma mensagem, como tem acontecido nos cultos anteriores, a pessoa vai lá pesquisar, e aquilo fez rema, aquilo tocou no coração dela. É isso que tem que acontecer. Eu estou escalando pessoas aqui para falar alguma coisa. Você tem observado, né? Mas logo, logo eu vou chamar pessoas que eu não escalei para falar algo. Você está aí sentadinho, aí o pastor vai chegar perto, aí você vai ter que pegar uma passagem bíblica e vem aqui explanar aquela passagem, sem estar escalado.
Entende? Por exemplo, nós podemos praticar isso já e agora. Rodolfo, boa noite, a paz. Pode vir aqui na frente. Estou dando oportunidade para você falar alguma coisa. Pode vir. Quem será depois do Rodolfo? A paz do Senhor a todos, irmãos. E agora, o que eu falo? Falar que Deus é lindo, que Deus é maravilhoso, mas nós não vemos Deus, né? Mas é só a gente olhar no espelho a cada dia e praticarmos a palavra de Deus que nós vamos enxergar Deus em nossas vidas. Amém? Foi bom? Quando faz assim o marido, porque a esposa também é boa, né, Simone? Não! Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Sônia! A paz do Senhor, Sônia. Você não vem até aqui, Sônia? Eu vou até aí. Vamos ouvir a Sônia. A Sônia está calada demais. Falar qualquer coisa. Qualquer coisa eu também falo. Como o senhor começou a falar em andar em amor, ou melhor, de ter o amor dentro da igreja, hoje a gente vê mesmo que o amor dentro da igreja está esfriando. E tem uma passagem na Bíblia que diz que os verdadeiros discípulos de Jesus não seriam conhecidos pelas suas obras, mas sim pelo amor, né? Jesus, ele diz que nós seríamos conhecidos como discípulos de Jesus quando nós aprendêssemos a amar uns aos outros. Então, o amor não é só falar, o amor é vivido, porque chegar aqui na frente, falar do amor e não viver o amor, não é amor. O amor, ele tem que ser vivido todos os dias das nossas vidas. Aquilo que você fala é aquilo que você tem que praticar. E não adianta a gente vir aqui, falar do amor e não praticar. A gente pode enganar a homens, mas a Deus ninguém engana. Porque Deus sonda e conhece o nosso coração. E sabe a verdadeira intenção que está dentro do coração de cada um de nós. Amém? Mais um, né? Deixa eu ver aqui. Cássia, tudo bem, Cássia? Pai do Senhor, a Bíblia também nos fala que nós não devemos se preocupar com nada, né? Porque o Senhor Deus, Ele conhece a nossa necessidade, mesmo antes de nós sabermos que nós vamos precisar. Então, é aquilo que a gente tem aprendido, firmar o coração no Senhor Jesus e crer que Ele vai prover todas as nossas necessidades, porque é isso que Ele faz. Não vamos se preocupar de jeito nenhum, porque Ele sabe. E conforme a gente aprende e pratica, que tem que praticar o Evangelho, a palavra dEle, aí Ele vai nos sustentar e suprir todas as nossas necessidades. Amém? Vocês estão vendo como é fácil pregar? Eu nem prego mais. Vou falar sentada, que todo mundo aqui já está cansado de conhecer minha voz. Paz do Senhor a todos. Só quero fazer uma ressalva, que logo que eu cheguei no ministério, a gente tinha uma célula. No dia da célula, o pastor Mário fez isso comigo, viu, gente? Não é a primeira vez que eu estou sendo a vítima dele. Então, eu creio de todo o meu coração no que a Cássia falou, que a gente tem que confiar em Deus, porque Ele, como a Bíblia diz, é o nosso socorro bem presente no tempo da tribulação. Deus também nos ensina que se a gente ficar preocupado com alguma coisa,
a gente não pode fazer nada em determinados momentos na nossa vida. Então, a nossa preocupação não ajuda em nada, ela só atrapalha a nossa fé. Existe até uma passagem bíblica que diz que nós não podemos aumentar nenhum centímetro, né, na nossa altura, por exemplo. Né, diga eu que se pudesse já teria aumentado. Mas nós não podemos. Então, existem coisas que não estão ao nosso alcance. E muitas vezes, para nós seres humanos, é difícil a gente esperar, a gente confiar, porque a gente quer as coisas para ontem. Mas nós temos que aprender a confiar e a descansar no Senhor Jesus, porque Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso Salvador e Ele é quem nos sustenta. E entregar nossas vidas verdadeiramente na mão dEle e confiar que Ele está no controle da vida de todos aqueles que o amam e que temem Ele. Amém? Silvia está quietinha aí, Silvia? A Silvia está quietinha, Silvia. A Silvia, ela vai até dentro de lotérica, qualquer lugar ela vai pregar, ela vai evangelizar. Você é missionária evangélica. Evangélica não, evangelista. Eu vou na mesma, mais ou menos como a Sônia falou. É sobre o amor, né? O amor, cada dia que passa, como o pastor falou ali, tá escasso. A gente está vendo as pessoas desapegadas, desamorosas, uma com as outras, sem se preocupar, né? No dia a dia, a gente vem aos cultos, às vezes no domingo, o irmãozinho faltou, às vezes eu falho também em relação a isso. Faltou, você não preocupa de ligar, de perguntar como que foi, por que não veio. Então, que nós possamos a cada dia se encher desse amor, nos esvaziar de nós e encher desse amor de Jesus, que Ele, nesse tempo, Ele procura verdadeiros adoradores, e nós estamos sendo ensinados assim. Então, que nós possamos a cada dia amar sem cessar, porque, como o pastor mesmo falou, o amor vai vencer tudo. O amor vence tudo. Amém? Eu acho que a partir de hoje, eu venho, o irmão abre o culto, eu falo lá, paz do Senhor a todos, e vou passando o microfone para vocês, porque já é uma pregação. Eu estava essa semana na casa da minha filha Thaís, do Rubens, juntamente com o Alexandre e a minha filha Bianca e a Tânia. Nós fomos jantar, ou não me lembro, fazer um lanche, e aí nós sempre oramos. Hã? Ah, foi no meu aniversário? E aí a gente sempre ora para almoçarmos, fazermos um lanche, e a gente vai dando oportunidade. Eu falo, agora é você, Rubens, agora é você, Thaís, e vai indo assim. E aí eu falei, agora é você, Alexandre. Sabe o que ele falou para mim? O Rubens, porque ele está mais afinado na igreja. Não, eu estava esperando, eu só estava de olho nele. Ele adora fazer isso comigo. Na oração, da comida e tudo mais. Bem, irmãos, a base do Senhor é amor. Deus é amor. Então, acho que alguns irmãos já falaram e acho que vale reforçar que sem Deus não existe amor, e sem amor não tem como a gente ver a face dele. Então, estar junto a Deus e sentir esse amor verdadeiro no nosso coração e poder passar para os outros, não só para os nossos irmãos, mas também para o mundo, é o que está precisando. Porque o mundo hoje está muito longe do... O mundo é o mundo, né? Então, o amor de Deus tem que estar entrando no mundo para que Ele possa converter as pessoas e trazer a palavra de Deus. Amém? Que bênção, que bênção. Eu vou parar por aqui. Ou vocês querem que continue? Hã? Continua? Todo mundo calado.
Mas isso é importante. Por quê? Porque vocês falaram o que vocês ouviram da palavra e ficou no coração. Então, todos vocês, sem exceção, falaram corretamente. E tudo, como disse Sônia, não só de boca, mas praticando. Que, aliás, sempre, desde quando você me conheceu, eu falo, não seja apenas ouvintes, mas praticantes. E como é que vai se praticar? Vai se praticar o que está no coração. E o que está no coração? É a palavra? É assim que funciona. Tem uma passagem que eu gosto muito, que está escrito, não precisa abrir, Apocalipse 3, versículo 20, que o Senhor Jesus, ele declara: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Tem pessoas, tem pastores, que usam essa passagem para salvação. Olha, Jesus está à porta do seu coração. Ele está batendo para entrar no seu coração. Se você abrir a porta do seu coração, ele vai entrar, vai cear com você e você com ele. Não está errado. Mas essa passagem não significa isso para a salvação. Essa passagem, o próprio Senhor Jesus está falando em Apocalipse para aqueles que estão com o coração endurecido. Não é para a salvação, é para os crentes de coração endurecido. Então o Senhor, Ele quer entrar no coração. Veja que Ele disse, se hoje você ouvir a minha voz, eu entrarei. Como eu disse, estamos ouvindo muitas vozes. Temos que desligar botões de certas vozes para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Como disse o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, a voz de Deus, não endureça os vossos corações. Então, eu creio que a mensagem desta noite vem direto aos nossos corações, ao seu, ao meu, ao ouvinte dessa mensagem, que vai se colocar diante de Deus para ouvir a voz do Senhor, para fazer a vontade soberana do Deus Altíssimo. E eu separei aqui uma palavra profética para você. E eu gostaria que você abrisse o seu coração para ouvir essa passagem, essa mensagem, essa profecia no seu coração, para que firme no seu coração e ela produza fruto na sua vida. Vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofre, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É isto que eu profetizo na sua vida, que se hoje
você não está ainda no auge, ainda tem algo a receber do Senhor, ou que já vem nesse processo de receber do Senhor. Eu declaro isso, o que o próprio Senhor declara, que vocês receberão dupla honra nas vossas vidas. Amém? Nós vamos ficar de pé. Eu vou fazer uma oração, você repete após mim. Portanto, feche os seus olhos, faça do fundo do seu coração e com fé. Diga em bom tom: Pai Celestial, seja o que for preciso fazer na minha vida, faça. Estou pronto para fazer o possível, para ter o mesmo poder em minha vida, a mesma unção fluindo por mim, como fluía por Jesus. Revele a mim, por seu Espírito, o que está impedindo esse fluxo em minha vida. Não estou contente em ficar onde estou, no meu relacionamento espiritual contigo. Leva-me além da bênção do batismo do Espírito Santo. Sei que há muito mais e não vou me contentar com menos do que aquilo que o Senhor tem planejado para mim, em todas as áreas da minha vida. Seja o que for preciso fazer, eu me submeto a Ti. Agora, submeto a minha mente, minha vontade, emoções, enfim, tudo o que sou e o que possa vir a ser. Encha-me completamente do Teu Espírito. Faça-me bem cheio até transbordar. Comece hoje mesmo, Senhor. Nesse mesmo instante, a mudança em minha vida. Eu me entrego a Ti pela fé, sabendo que o que o Senhor tens prometido, tudo farás em minha vida. Sei que não tens planejado nenhuma derrota para a minha vida, mas sim a vitória, vitória completa, em toda circunstância, toda aprovação e toda detenção, e também toda a tentação que vem sobre mim, não tem poder. Faço parte do Teu plano para esse fim do tempo, tomando posse da minha conquista em tudo e em todas as áreas da minha vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Imprima isso no seu coração. Diga lá: Espírito Santo, imprima essa minha oração no meu coração. Amém?
Glória a Deus. Amém. Diga lá, eu faço parte do reino de Deus. E nesta noite, o reino de Deus desceu até nós. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado pela tua paz, pelo teu amor sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor habita nos nossos corações. Eu te louvo, Senhor, por cada vida, cada alma que aqui está. Eu os abençoo e declaro que a paz que excede todo entendimento guarda os seus corações, as suas mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Dê um forte abraço no seu irmão e até a próxima reunião.